Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa neste momento. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. E essa palavra está em Juízes 7, verso 2. E aqui diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde, medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram de Gileade e voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Sabe que contexto é esse? É um contexto que nós podemos aplicar muito para esse momento que estamos vivendo. Então Gideão, ele olhou para o exército midianita e era 135.000 homens. Aí Gideão olhou para o exército de Israel e ali estava 32.000 homens. Ele olhou para o exército midianita e disse: Senhor, é muito, e nós não vamos poder vencer. E ele pensou que Deus ia dizer assim: Gideão, verdadeiramente é pouco o seu exército. Mas Deus olhou para Gideão e disse assim: Ei, Gideão, é muito, Gideão, é muito. Gideão, você vai apregoar os ouvidos do povo. Sabe, Gideão, as pessoas vão olhar e dizer assim, que quando vencerem, a minha mão me livrou. E Gideão, você precisa entender que quem faz todas as coisas sou eu, Gideão. Gideão apregou os ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde, quem for medroso, vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. E Gideão, então, ele apregoou os ouvidos do povo, e Gideão imaginou que iria embora 50, 100, 1.000, 100 homens. Mas foram embora 22.000 homens. Gideão, ele olhou para o exército midianita, 135.000 homens. Gideão olhou para o exército de Deus, 10.000 homens. E Gideão olhou para Deus e disse: Senhor, é muito pouco, Senhor. Senhor, olha o nosso exército. E agora Gideão pensou que Deus iria dizer: Gideão, verdadeiramente, seu exército é muito pouco. Mas Deus olha para Gideão e diz assim: Ei, Gideão, é muito, é muito. E Gideão fica: Como assim, Senhor? Como assim é muito? 135.000 homens, 10.000 homens. E Deus então olha para Gideão e diz assim: Ei, Gideão, você vai passar pelo ribeiro do Querite. E aqueles que agacharem ali para tomar suas águas, você deixa ali. Agora aqueles, Gideão, que passar pelo ribeiro e passar e tomar suas águas, porque estão com sede, mas tomar suas águas com os capacetes, com as lanças, com os escudos, porque está entendendo que está no meio de uma guerra, esse é seu exército. E Gideão então passa pelo ribeiro do Querite. E quando ele passa, ele imagina: bom, vai ficar aqui 50 homens, 100 homens. E Gideão então passa, fica ali agachado 9.700 homens. Passam apenas 300 homens. E Gideão olha para Deus e diz: Senhor, é muito pouco, Senhor. E Gideão pensa agora que Deus vai dar razão para ele. E ele pensa que Deus vai dizer: Gideão, realmente, meu filho, agora é muito pouco. Mas Deus olha para Gideão e diz assim: Ei, Gideão, esse é seu exército. É com esse exército que você vai vencer, Gideão. E Gideão: Senhor, como? Agora, a serva do Senhor, ela, lá em Patriarcas e Profetas, eu anotei os textos que eu queria aqui no final da minha Bíblia. E ela diz assim, agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde, quem for medroso, volte, vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Aqueles que em tempos de perigo, aqueles que não estavam dispostos a enfrentar perigos e agruras, ou cujos interesses mundanos atraíam da obra de Deus o seu coração, não acrescentariam força ao exército de Israel. Sua presença mostrar-se-ia apenas uma causa de fraqueza.
E o nosso Deus não é fraco, o nosso Deus é forte, porque é Ele quem faz todas as coisas. Todas as coisas quem faz é Ele. O que está atraindo o seu coração nesse momento? É o Netflix? São as séries? Esse momento você teria que estar vendo Netflix ou falando do amor de Jesus. Deus está falando de um exército que Ele está convidando. E o exército de 32 mil homens ficaram só 300. Agora vamos continuar. Ela diz assim: o caráter é muitas vezes provado pelo meio mais simples. Querido irmão, esta pandemia é o meio mais simples que o Senhor tem de te alertar. Esse é o meio mais simples. Quem conhece as profecias sabe que grandes coisas vão vir. E nós precisamos estar alertos com os nossos corações, estudando a palavra de Deus e nós temos que estar trabalhando para Deus. Agora veja o que ela diz aqui, ó. O caráter é muitas vezes provado pelo meio mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados em suprir as suas necessidades não eram homens em que poderia se confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para indolentes e condescendentes consigo mesmo. Está entendendo? O Senhor não tem lugar em sua obra para isso. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós e por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar-se. Se o nosso povo estivesse meio disperso, se eles reconhecessem as proximidades dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia em nossas igrejas uma reforma e muitos mais creriam na mensagem. Mas ela diz mais, isso está em Patriarcas e Profetas, capítulo 53. E aqui diz assim, ó: os homens de sua escolha foram poucos que não permitiram que as suas necessidades os detivessem o desempenho do dever. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé. Sabe, esses 300, eles viveram a guerra antes dela acontecer. Eu e você precisamos viver a volta de Jesus antes dela acontecer, porque Jesus viveu o céu com todos nós salvos antes de estarmos lá. Por isso que Jesus venceu a cruz. Você quer vencer essa pandemia? Trabalhe para o reino do Senhor. Olha, quando eu li isso aqui, isso é forte. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar-se. Se o nosso povo estivesse meio disperso, Lucas diz que iria acontecer epidemias. Nós estamos numa pandemia. Isso mostra que Jesus está voltando. Isso é um alerta para mim e para você da proximidade da volta de Jesus. O que você tem feito para a volta de Jesus? Você tem trabalhado? Quando é que os corações estão mais abertos? Quando tudo está bem ou quando tudo está mal? Pense, quando? Esse é o momento que eu percebo que os corações estão abertos, que as pessoas estão buscando. Esse é o tempo que nós temos de pregar o Evangelho. Você vai se calar? Não é tempo de se calar. É tempo de falar. É tempo de mostrar o amor de Jesus. Nós precisamos viver a volta de Jesus. Sabe como que Gideão venceu essa guerra? Sabe como? Deus disse para ele, leia essa história. Gideão, você pegue cântaros, peguem tochas. Gideão, você pega essas tochas, acendam essas tochas, acenda as tochas, quebre os cântaros e grite por Deus e por Gideão. O Senhor está nos dando todos os passos para esse momento.
Acendam as tochas. Qual é a tocha que você precisa acender? Sua história, seu testemunho. Onde é o candelabro? O candelabro é a figura total da igreja de Cristo. Aquela haste principal é Cristo. Aqueles ramos somos nós. E o azeite com o fogo é o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. A nossa chama acesa. E o candelabro significa testemunho. O santo está ali, a comunhão com Deus, o alimentar-se da palavra de Deus, os pães. A Bíblia é a palavra de Deus. O altar de orações é a nossa comunhão, o que nós falamos, o que nós buscamos o Senhor todo dia. E o candelabro é o testemunho. Quebrar os cântaros é quebrar sua vida e deixar o Senhor governar a sua vida. Quebre sua vida. Deus precisou me quebrar, me moer, me esmagar e fazer uma nova pessoa. E quando Deus nos quebra, quando a gente entende o propósito dele, a gente começa a falar ao mundo, a gente começa a gritar. Então deixa seu testemunho brilhar, quebre sua vida, deixa Deus fazer uma nova vida e grite por Deus e por Gideão. Por Deus. E Gideão fez isso. Ele acendeu as tochas, ele quebrou os cântaros e eles gritaram por Deus e por Gideão. Sabe o que isso significa? Obediência. Gideão podia dizer assim: Senhor, como assim? Ou vencer uma guerra acendendo as tochas, quebrando os cântaros e gritando por Deus e por Gideão? Mas ele não questionou, ele fez. E os 300 fizeram. O exército midianita começou a ficar apavorado com aquelas luzes, com o quebrar os cântaros, aquele barulho dos cântaros, e eles gritando por Deus e por Gideão. E aquele exército começou a ficar baratinado e um começou a matar o outro. Sabe o que o exército de Deus fez? Nada. Porque quem é que faz todas as coisas? É Deus. Mas os anjos poderiam estar no nosso lugar. Mas o Senhor te escolheu. Por favor, ao invés de você ficar preocupado com pandemia, pregue o Evangelho. Fale ao mundo que Jesus está voltando. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, que nós possamos, Senhor, falar do Teu amor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós as gotas que são prometidas para esse tempo. A chuva em abundância, logo ela cairá. Mas nos dê as gotas, Pai. Nos ajude a falar do Teu amor. Nos ajude a testemunhar, quebrar nossa vida e gritar que o Senhor está voltando. Em nome de Jesus. Amém.